paz do Senhor Jesus, o meu nome é Márcio José Pinheiro e hoje abordaremos um assunto que não é discutido nas igrejas devido à complexidade em se falar sobre o tema. E isto está sendo gravado a pedido do meu primo e pastor Rielson e assim, timidamente, falaremos algo sobre a Trindade. Em primeiro lugar, diremos que a definição apresentada para a palavra Trindade na grande enciclopédia Delta Larousse, volume 15, página 6.659, tem dois significados: reunião de elementos que formam um todo e união de três pessoas distintas que formam um só Deus. A palavra Trindade, quando aplicada a Deus, significa um único Deus subsistente em três pessoas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os cristãos, de modo geral, admitem que o Pai é Deus. E para comprovar que Deus subsiste em três pessoas distintas, na mesma essência e subsistência, dependemos inteiramente dos relatos bíblicos. O conceito de Trindade, por mais explicação que alguém possa apresentar, acaba sendo um grande mistério para nós, pois não temos condições de apresentar uma analogia que expresse a Trindade em sua totalidade. Deuteronômio 29:29 está escrito que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. João 3,12, Jesus esclarece e diz: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Conheço pessoas que afirmam que a doutrina da Trindade tem contradições. Em resposta, costumo dizer: como poderemos falar de contradições sobre um assunto que está além do nosso entendimento? Lembre-se dos dois versículos que citei agora há pouco. É interessante dizer que se nós devemos crer apenas naquilo que podemos compreender, então teríamos que rejeitar, além da própria existência de Deus, centenas de outras coisas que, inclusive, a própria ciência tem noção e não sabe explicar. As Escrituras, elas ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E que há unidade em três pessoas participando na mesma natureza divina. Nós cremos que Deus é triuno, isto é, um Deus de uma só natureza que se manifesta em três pessoas. É importante dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, pois o Pai pode dirigir-se ao Filho, assim como o Filho pode dirigir-se ao Pai, e ambos podem falar e enviar o Espírito Santo. A crença geral e básica do cristianismo é que as três pessoas são um só Deus, e não três deuses que se manifestam em épocas distintas. O Pai, que é Deus, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo são três pessoas distintas de uma mesma essência, e as três pessoas, enfatizamos, é apenas um Deus. Este é o único ensinamento que está de acordo com as Escrituras e tem sido a crença da Igreja cristã desde a sua existência. Todas as tentativas em explicar o mistério da Trindade ou o modo como essas três pessoas constituem um só Deus é um assunto polêmico e difícil de se assimilar, pois todas as tentativas de explicar essa doutrina têm se mostrado ineficaz, porque a doutrina da Trindade depende exclusivamente das Escrituras para sua demonstração. A pergunta que normalmente
as pessoas fazem é: como Deus pode ser três pessoas, porém um Deus, um só Deus? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que se pudéssemos compreender somente os atributos de Deus, mesmo assim não compreenderíamos corretamente a Deus no seu próprio ser. Porque Deus sempre existiu como mais de uma pessoa. Em segundo lugar, é que quando concebemos Deus como ser eterno, onipotente, onipresente, onisciente e assim por diante, temos a tendência de concebê-lo apenas como Deus Pai. Porém, o ensinamento bíblico sobre a Trindade diz que todos os atributos de Deus valem para as três pessoas, pois cada uma delas é plenamente Deus. Assim sendo, os Escritos nos ensinam que Deus Filho e o Espírito Santo também são eternos, onipresentes, onipotentes, infinitamente sábios, santos, amorosos, oniscientes, etc. Apesar das pessoas não darem crédito, digo que a doutrina da Trindade é uma das mais importantes doutrinas da fé cristã, porque aprendemos que em si mesmo, no seu poder, Deus existe nas pessoas do Pai, do Filho, do Espírito Santo, porém sendo um só Deus. A palavra Trindade, ela não se encontra na Bíblia. Trindade significa triunidade, ou três em unidade. É usada para resumir o ensino bíblico de que Deus é três pessoas, porém um só Deus. Às vezes, costumamos pensar erroneamente que a doutrina da Trindade se encontra apenas no Novo Testamento e não no Antigo. Se Deus existe como cremos desde a eternidade, então deveríamos também encontrar essas indicações no Antigo Testamento. Se não pudermos encontrar uma referência no Antigo Testamento da Trindade, isto poderia ser questionado e até mesmo rejeitado. Assim sendo, várias passagens no Antigo Testamento comprovam e dão a entender que Deus existe como mais de uma pessoa, e podemos demonstrar isto com algumas passagens contidas no livro de Gênesis. Lendo a Bíblia, veremos que os nomes que Deus se revela aos homens indica a pluralidade de pessoas na divindade. Elohim é o plural de Eloá, e podemos constatar sua utilização em muitos lugares nos livros do Antigo Testamento, como por exemplo no primeiro versículo do primeiro capítulo da Bíblia, onde podemos ler: no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. A palavra utilizada para designar o nome Deus neste versículo é Elohim, e está no plural, sendo usado como sujeito de um verbo singular. Outra citação em que Deus está no plural e é usado também como sujeito de um verbo singular, falando de um único e verdadeiro Deus, pode ser encontrado em Gênesis 1, 26, que está escrito: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Outra passagem é Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Gênesis 11, 7. E disse, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Isaías 6,8 também está escrito: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Creio que não é necessário citar outros exemplos
pois acredito que todas as pessoas que têm um mínimo de conhecimento da palavra de Deus perceberá que os exemplos citados são formas comuns na linguagem bíblica e só pode ser explicada satisfatoriamente pela doutrina de uma pluralidade de pessoas na unidade da divindade. Como disse anteriormente, a palavra trindade não aparece na Bíblia. No entanto, podemos ver o conceito de mais de um Deus sendo mais de uma pessoa, e esse conceito de trindade é mais perceptível nos escritos dos apóstolos. No Novo Testamento, o primeiro exemplo que vem à mente de qualquer pessoa sobre a trindade encontra-se na fórmula utilizada no batismo, pois vemos a atuação das três pessoas da trindade. Partindo desse simples exemplo da fórmula do batismo, perguntamos: se Deus é um só e não há distinção de pessoas na Trindade quanto à essência, por que se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Efésios 4:6 não deixa dúvida que há um só Deus, e que este Deus enviou o seu Filho, conforme descrito em Gálatas 4, versículo 4. O Filho, Jesus Cristo, é Deus manifestado em carne. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E que Jesus ofereceu a si mesmo a Deus. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Essas palavras encontram-se em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Outro exemplo neotestamentário, onde pode ser visto claramente as três pessoas unidas em uma só divindade, é a bênção apostólica. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Se Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo não fossem divinos, como poderia o apóstolo Paulo admoestar em seus escritos aos coríntios contra a idolatria? Além de hipocrisia, seria também falta de bom senso da parte do apóstolo Paulo. Sabemos que há um só Deus eterno, verdadeiro, único em poder, sabedoria, bondade, um Deus criador, cheio de longanimidade e também três pessoas na mesma essência, poder e eternidade: Pai, Filho e Espírito Santo. Essencialmente, Deus é uno. No entanto, uma manifestação pessoal, sua manifestação pessoal é trina. Isso significa que existe apenas uma divindade, porém três pessoas distintas. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar que a palavra trindade não aparece literalmente nos textos bíblicos, mas o conceito da trindade, ele se espalha por toda a Bíblia, pois apresenta declarações, evidências, referências e inferências que apontam para a trindade. Dizer que não acreditamos na revelação de Deus em três pessoas somente porque esse nome não aparece explicitamente na Bíblia é demonstração de falta de sabedoria. O Pai é a primeira pessoa da Trindade, ele é Deus. O Filho, Jesus Cristo, é a segunda pessoa da Trindade e também é Deus. O Espírito Santo, que também é Deus, completa essa trindade. A trindade é também mencionada por Pedro, Judas, João e Paulo.
1 Pedro 1, versículo 2, Judas, versículos 21 e 20 e 21, Apocalipse 1, versículo 4 e 5, Romanos 8, 9, 1 Coríntios 2, versículos 2 e 4, capítulo 12, versículo 4, Efésios 2, versículo 18 e 4, versículos 4 a 6. É importante saber que o Pai não é o Filho, nem o Filho. Não, vamos refazer. É importante saber que o Pai não é o Filho e nem o Espírito Santo. Também é importante saber que o Filho não é o Pai e nem o Espírito Santo, e que o Espírito Santo não é o Pai e nem o Filho. As três pessoas são distintas uma da outra. Essa afirmação, ela está embasada no ato do batismo de Jesus, onde a Bíblia relata que após ser batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu como uma pomba vindo sobre ele, e uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, versículos 16 e 17. Temos nesse relato as três pessoas da Trindade ao mesmo tempo realizando três ações distintas. Deus Pai fala do céu, Deus Filho é batizado nas águas por João Batista e o Espírito Santo desce do céu para pousar sobre Jesus. Outro exemplo está na ordenança do batismo, onde lemos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Os próprios nomes do Pai e Filho indica a distinção das pessoas, Pai e Filho. E o Espírito Santo, inserido nessa mesma frase, mostra igualmente que Deus, mostra igualmente de nível em que ele se encontra em relação às outras duas pessoas. Também vemos na fórmula apostólica: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Na saudação do apóstolo Pedro, está escrito: eleitos segundo a presciência de Deus Pai e em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Isto está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Judas, versículo 20 e 21, está escrito: vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu enfatizo novamente o fato de Deus ser três pessoas. Significa que o Pai não é o Filho, significa também que o Pai não é o Espírito Santo, mas são três pessoas distintas. E significa que o Filho também não é o Espírito Santo. João 1, versículo 1 e 2, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O fato de o Verbo que se revela em Jesus Cristo, e quando o versículo diz que ele estava com Deus, é uma prova que Deus é distinto de Deus Pai. Além do fato de Deus, Jesus e Espírito Santo ser três pessoas distintas, as Escrituras também dão testemunho de que cada pessoa é plenamente Deus. Primeiro, Deus Pai é indiscutivelmente Deus. Isso é evidente em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, onde Deus Pai é retratado como Senhor soberano de tudo e onde Jesus ora a seu Pai celestial.
Também, Jesus é plenamente Deus. Para maior detalhes sobre a divindade de Jesus, eu sugiro que ouça a mensagem Quem Verdadeiramente é Jesus, que eu disponibilizei e se encontra no YouTube. O Espírito Santo também é plenamente Deus. Atos 5, versículos 3 e 4, Pedro pergunta a Ananias: por que se encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E mais à frente ele diz: não mentistes aos homens, mas a Deus. Segundo essas palavras de Pedro, mentir ao Espírito Santo é mentir para o próprio Deus. Paulo também atribui onisciência ao Espírito Santo em 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11. As Escrituras deixam bem claro que existe um só Deus e as três diferentes pessoas da Trindade são um em propósito, em concordância, em essência e na sua natureza. Em outras palavras, isso quer dizer que não existe três deuses, só existe um Deus. Uma das passagens mais conhecidas do Antigo Testamento é Deuteronômio 6, capítulo 4 e 5, conhecido como Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus é o único Deus verdadeiro e não há nenhum além dele. Explicar o 3 em 1 da Trindade se torna difícil, porque até nas analogias que simploriamente se possa mencionar é falha. E na linguagem humana não temos como juntar as três verdades bíblicas para assim sustentar essa doutrina. Já vi pessoas usarem analogias retiradas da natureza ou objetos criados, como o famoso som 3 em 1, para tentar explicar essa doutrina. Embora essas analogias possam nos dar uma ideia parcial, todas elas se mostram inadequadas numa reflexão mais profunda. A analogia das três formas da água, vapor, água e gelo, ou sólido, líquido e gasoso, é também inadequada, porque nenhuma quantidade de água jamais é ao mesmo tempo todas as três formas. Cada uma tem propriedades ou características diferentes e o principal é que falta o elemento da personalidade inteligente de Deus. O mais próximo que chegamos de uma analogia se encontra nos títulos Pai e Filho, títulos que nitidamente dizem respeito a pessoas distintas e à íntima relação que existe entre os dois numa família. O importante é sempre lembrar que a Bíblia demanda que afirmemos que Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e que há somente um Deus. Por que as igrejas atualmente quase não falam sobre a doutrina da Trindade? Será que essa doutrina deixou de ser essencial no ensino cristão? Certamente que não, pois esse ensinamento traz implicações para a própria essência da fé cristã. Em primeiro lugar, o que está em jogo é a expiação, pois Jesus passa a ser apenas mais uma criação de Deus. E se Deus é apenas um ser criado e se Jesus é apenas um ser criado por Deus, ou então, como dizem os espíritas, que o homem Jesus evoluiu até alcançar a condição de Cristo, então fica difícil compreender e aceitar que uma criatura pôde suportar a ira de Deus contra todos os nossos pecados cometidos até então. Será que qualquer criatura, por maior que seja, poderia realmente nos salvar? Em segundo lugar,
a justificação somente pela fé também fica comprometida ao negarmos a plena divindade de Jesus. Se Jesus não é 100% Deus, poderemos colocar em xeque a doutrina que nos ensina que Jesus é a propiciação de nossos pecados e pode nos salvar totalmente. Em terceiro lugar, se Jesus não é 100% Deus, será que devemos nos dirigir a Ele em oração ou adorá-lo? Na verdade, se Jesus é meramente um ser criado por Deus, por maior que ele seja, adorá-lo seria, segundo os escritos bíblicos, idolatria. No entanto, Filipenses 2:9 a 11 e Apocalipse 5, versículos 12 e 13 nos ordena adorá-lo. Quarto, se Jesus é um ser criado e ao mesmo tempo conseguiu nos salvar, então podemos concluir que o mérito da salvação é atribuído a uma criatura e não ao próprio Deus. Isso nos levaria a um outro erro em exaltar uma criação ao invés de exaltar o Criador. E por último, se Jesus foi criado e não é plenamente Deus, a Trindade deixa de existir. Para finalizar, digo que não podemos entender a doutrina da Trindade. É incorreto, pois a entendemos parcialmente, porque sabemos que Deus é 3 pessoas e cada pessoa é plenamente Deus e que existe um Deus. Sabemos dessas coisas porque a Bíblia assim nos ensina. Além disso, sabemos algumas coisas de como as pessoas se relacionam umas com as outras. E de forma análoga, temos uma ideia de como a Trindade pode se relacionar. Porém, o que fica difícil é entender como pode haver 3 pessoas distintas, como cada pessoa é totalmente divino e apesar disso, Deus é um único ser indivisível. Dizer que Deus é 3 pessoas e só há um Deus não é contradição. É algo que ainda não conseguimos compreender. É um mistério, mas quando Jesus voltar e sermos transformados, nós os veremos cara a cara. E assim como todas essas coisas que não compreendemos por completo, nos será revelados. Deus os abençoe em nome de Jesus. E se vocês gostaram dessa mensagem, clique em OK e aguardem até o próximo vídeo. Deus e Jesus Cristo os abençoe enormemente.